Durante um episódio de um podcast, um apresentador mencionou que uma pessoa nazista deveria ter um partido nazista reconhecido pela lei. É a partir dessa ideia, que ignora o passado da humanidade, que eu explicarei o porquê de Adolf Hitler ter perseguido os judeus. Guarde esses dados com você. 6 milhões de judeus homossexuais, ciganos, deficientes e opositores mortos, sendo que mais de 1 milhão eram apenas crianças. Essa, meu caro, é a estimativa do saldo de mortes quando a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945. Esse foi o Holocausto. Por que estimativa? Basicamente, não houve uma contagem oficial de vidas perdidas e chega a ser impossível calcular a real magnitude das atrocidades nazistas. Agora, tocamos no ponto crucial de todo o assunto. Por que milhões de pessoas morreram, hein? Por que a ideia de existir um partido nazista vai contra o conceito de liberdade? Os historiadores costumam divergir em 2 linhas de pensamento ao olhar para o contexto do Holocausto. Alguns acreditam que Hitler sempre pensou em exterminar os judeus. Já outros presumem que a ideologia se tornou extremista com o passar do tempo, até culminar em todos os assassinatos. Independentemente de qual opção esteja correta, é fato que a ideologia do antissemitismo estava crescendo há um bom tempo, antes mesmo do nazismo subir ao poder. Por exemplo, o final do século XIX foi marcado por uma onda de preconceito contra os povos de origem judaica na Europa, ao mesmo tempo que algumas pessoas mais religiosas os culpavam pela morte de Jesus Cristo. Outra parte da sociedade os enxergava como manipuladores da economia. Ainda assim, esses não foram os principais motivos que levaram ao Holocausto. Na Alemanha, havia um outro tipo de intolerância, uma ideia que serviu como um dos pilares para o nazismo. Graças às teorias biológicas racistas, os judeus foram classificados como inferiores à raça ariana, que seria a mais pura da Europa e superior em todos os sentidos, principalmente em questões físicas e intelectuais. Enquanto os arianos seriam a verdadeira e única raça, a população judaica seria a deformada. Na cabeça de Hitler, a história da humanidade era marcada por uma constante luta entre raças. E para ele, era possível afunilar todas em 3 grupos. As raças superiores, ou fundadoras, que seriam os povos germânicos, as raças depositárias, envolvendo os povos eslavos, e as raças inferiores ou destruidoras, que contavam com os povos judeus. Aliás, como eu mencionei anteriormente, embora muito se fale sobre a população judaica, a ideia da supremacia ariana também gerou perseguições a pessoas negras, homossexuais, deficientes e ciganos. Então, como Hitler acreditava no ideal da pureza racial, ele estava certo de que, para manter a integridade da raça superior, não havia problemas em usar qualquer tipo de metodologia. No meio disso, com o crescente preconceito contra a população judaica, que passou a ser vista cada vez mais como a responsável pelos problemas da Alemanha, o Estado chegou à conclusão de que a eliminação dos judeus era a única forma de manter a tal pureza e, assim, impedir uma espécie de conspiração judaica ao redor do mundo.